Legal, bom dia para todo mundo então aí. Bom Tá dia. vendo, pessoal, aqui? Deixa eu... Tô vendo. A câmera tá... Muito bom. Aí, Ó, ó. beleza. O Abner, Bom dia para todos. vamos lá, pode se apresentar, fica à vontade. Já deu uma explanada sobre sua pessoa, é uma referência aí nessa área de mobilidade aqui no estado de São Paulo. Então, por favor, fique com a palavra. Legal, obrigado, Thiago. Bom, primeiro, bom dia de novo. É um prazer estar com vocês, né? Poder a gente compartilhar um pouquinho de experiências aí e um pouco, principalmente nessa área de cidades inteligentes, mobilidade e tudo mais. Sou engenheiro civil, eu atuo na área de mobilidade há mais de 20 anos, né? Eu trabalhei muito com mobilidade urbana, trabalhei na Grande São Paulo, trabalhei nos programas de implementação para as Olimpíadas do Rio, na cidade lá do Rio de Janeiro. Depois fiquei bastante tempo também trabalhando em rodovias, no mercado de rodovias aqui, em concessionárias, né, com mobilidade rodoviária especificamente. E hoje eu tenho uma empresa de projetos de gerenciamento de obras focada em smart cities e mobilidade também. Então a gente trabalha com smart cities, rodovias, e a gente faz e tem uma área de loteamentos de alto padrão que a gente atua com projetos também. Então, assim, mobilidade e cidades é o nosso dia a dia aí, por isso que é um assunto que encanta bastante e é um prazer poder compartilhar com vocês. Eu vou partir aqui para a apresentação, tá, Thiago? Manda ver, pode mandar ver. Apareceu aí para vocês? Perfeito, perfeito. Então, bora lá. Vamos falar um pouquinho sobre mobilidade urbana e cidades inteligentes. Eu peguei o final da palestra do Thiago, eu vi que ele mostrou bastante coisa. Agora nós vamos trazer um pouquinho mais para a parte de infraestrutura e planejar essa cidade, né? Então vamos juntar mobilidade inteligente, né? Mas primeiro eu acho que é importante a gente começar a entender e desmistificar alguns conceitos de o que é uma cidade inteligente, certo? Bom, o século XXI é conhecido como o século das cidades. O que acontece? Aconteceu um movimento migratório que vem do século XX já, onde as pessoas começam a sair da zona rural e começam a vir para a zona urbana, né? Então, e isso no século XXI só que inverte a curva. Então, a partir do século XXI, a gente começa a ter mais pessoas morando na área urbana do que efetivamente morando na área rural. Na cidade de São Paulo, a gente tem um movimento migratório que a gente chama de pendular, que é o quê? As pessoas começam a morar na periferia por um motivo de caro habitação, dificuldade de encontrar coisas no centro e tudo mais. Então, as pessoas começam a ir para a periferia e você surge, então, uma necessidade de mobilidade para fazer esse movimento pendular, né? E com a pandemia e tudo mais, surge aqui também um movimento que aqui na cidade de São Paulo, se a gente vê aqui, ó, um núcleo da cidade de São Paulo, começa a ter essa saturação e as pessoas começam a buscar regiões ou em torno da macrometrópole, que a gente chama, né? Então, há uma projeção no estado, né, nos próximos anos que começa a ter grandes não, outras metrópoles espalhadas, descentralizando a macrometrópole de São Paulo. E como isso acontece pós-pandemia, né? Como fica as cidades pós-pandemia? Ocorre uma grande ressignificação do morar, que é justamente esse movimento planejado no Estado, que as pessoas começam a sair da macrometrópole e buscar o interior do Estado, em busca de uma maior qualidade de vida. E como a cidade pode se preparar para receber essas pessoas e até mesmo atrair? É a cidade funcionando como um hub de serviços. Então, as pessoas procuram cidades que proporcionem para elas algumas coisas, como educação, saúde, mobilidade, cultura, espaços públicos, comércio, serviço. Como hoje tem esse trabalho remoto, as pessoas não precisam ficar efetivamente no centro urbano, então ela pode trabalhar de qualquer lugar e aí então ela começa a procurar cidades que proporcionem isso para ela.
Ok, e como que a gente faz para preparar a cidade? Investindo em infraestrutura, não tem outra forma, né? E aí vamos entender um pouquinho como que funciona esse investimento de infraestrutura no Brasil. Nos últimos 20 anos, o Brasil investe, em média, 2% do PIB em infraestrutura. Tá? Para vocês terem uma ideia, na década de 70, investia 6,2% do PIB. É uma queda absurda no que a gente investe hoje. Sendo que 70% do investimento hoje no Brasil em infraestrutura vem do setor privado. Né? A gente fala, ok, mas como que é a fórmula, né? Não existe fórmula mágica, mas os exemplos que a gente tem de sucesso, que são dos países asiáticos, né? Hoje China, você pega lá toda aquela área que está até um pouquinho a Arábia Saudita, ali, aquela região, como que eles fazem de investimento? Eles investem 5% do PIB anualmente, e apenas 5% é investimento privado, né? O setor público é responsável por 95% do investimento em infraestrutura. E aí, como que se faz isso num país como o nosso, que a gente não vai mudar essa realidade? Como que a gente faz com um dinheiro tão escasso? Então, para ter cidades inteligentes, a gente precisa de investimentos inteligentes, e para isso a gente precisa de projetos inteligentes, né? Então, Abner, todo mundo fala inteligente, o que é, né? Inteligência. Inteligência é conhecer, compreender e aprender. Trazendo isso para nossas cidades, o que a gente precisa fazer? A gente tem que conhecer a cidade, fazer um diagnóstico de como é a cidade, né? Conhecer a fundo. Hoje, com as metodologias BIM e as novas tecnologias, fica muito fácil isso de você conseguir ter esse conhecimento. Você tem que compreender, então, é fazer o diagnóstico, transformar a informação em conhecimento e aprender, no sentido de planejar para onde a gente quer chegar. Criando o processo com essas 3 etapas, a gente começa a ter o que eu falo de uma mobilidade planejada, que é uma mobilidade focada para a realidade da nossa cidade, né? E, ok, Abner, e quando você fala mobilidade, o que você quer dizer com isso? A gente tem que separar bastante dois fatores, o que é transporte e o que é mobilidade. O que eu costumo exemplificar é, o táxi é um meio de transporte, né? Então você pega ele e vai de um lugar para o outro, é um meio de transporte. Por mais que é um serviço prestado, mas ele não deixa de ser um meio de transporte. O Uber é uma solução de mobilidade. Então, ele não pensa só no fator de você sair daqui até lá, ele pensa em toda a sua experiência, de como você vai chamar, de como vai chegar, aquele sistema que o Thiago estava mostrando que já tem nos ônibus, o Uber utiliza muito, né? Então, você vê aonde o carro está chegando, você pode até se antecipar, já vou pedir o Uber e vejo onde ele está chegando e desço a hora que ele estiver ali perto. Então, assim, essa é a grande diferença que eu gosto de dizer, quando a gente vai pensar em mobilidade na cidade. Então, pensar, será que eu estou olhando só pensando como um táxi ou estou pensando como a Uber? Pensando em toda a experiência, no conjunto como um todo, né? E aí a gente vai para as cidades e começa a falar assim, ok, mas como que eu implemento na minha cidade soluções de mobilidade? Se a gente pegar uma evolução secular aí, em 1800, só utilizavam cavalos e pessoa, e andava a pé, né? Então, a pessoa saía de um lugar, pegava uma linha reta e ia até onde ela queria, né? Depois, em 1900, a gente começa aí a ter trem, começa a ter metrô, o pessoal começa a usar bicicleta. Só que o metrô ainda, você tinha que passar pelas estações, e o carro, cavalo e bicicleta você ia direto. E aí, quando surgiu o carro, criou um grande movimento nessa inversão de percepção, porque isso daí também é a percepção do usuário, de que o carro você vai reto, você sai de onde você quer e chega onde você precisa ir. E hoje, inverteu totalmente. Quando você vai a pé, a gente tem essa sensação, que eu ando um pouquinho, paro, aí eu tenho que atravessar para outra calçada, aí eu tenho que andar mais um pouco, você tem a sensação que é tudo tortuoso, né? Tanto de transporte público, bicicleta, então você tem que o lugar que pegar a bicicleta no colo, levar, porque não dá para entrar. Então começa a dificultar a questão dos outros modais de mobilidade e as pessoas começam a utilizar o carro e a cidade passa a ser projetada para o carro e não para as pessoas.
passar aqui, travou, vamos lá. O que acontece, então, quando a cidade passa a ser projetada para os carros? Né? A gente não percebe porque é algo comum. E aí a gente tem que fazer um seguinte exercício. Como que seria se a gente excluísse das cidades, né, o espaço destinado para os carros? Olha um exemplo na foto, o que aconteceria com a cidade. Né? A gente é permeado por espaços para o carro e o espaço para as pessoas na cidade ela é muito restrito. Né? Mas é possível fazer isso? Excluir o espaço dos carros e usar e deixar as pessoas? Sim, é possível, é um movimento um pouquinho mais demorado e longo, né? No urbanismo e nas políticas públicas existe um movimento chamado gentrificação, gentrificação, está escrito errado aqui, na verdade. Gentrificação, que é o quê? Você pegar uma área degradada e dar um uso diferente para ela, e a iniciativa privada começa a atuar naquela área de forma que ela dá um uso diferente, né? E ela começa a mudar e você começa a tirar algum problema que você tinha de mobilidade e tudo mais, e ele dá uma nobreza para a área. Tem um lado, tem que tomar muito cuidado, porque isso pode criar um grande impacto social. Então, assim, por isso que é importante ser pensado como um todo, tá? Isso é feito? Sim, na Alemanha foi feito dessa forma, onde era uma grande avenida, hoje é um parque, né? E a mobilidade continua, as pessoas continuam se locomovendo. Em 30 anos eles conseguiram fazer essa transformação. Ah, Abner, mas é só na Alemanha? Não. Aqui no Rio de Janeiro, para a Olimpíada, foi feito em 5 anos, conseguiu transformar onde era a via perimetral. Quem conhece o Rio lá, era uma área extremamente degradada, né? Olha a Praça Mauá aqui na foto de baixo na esquerda, e na direita a diferença que fica. Né? Ali no Gamboa, os galpões, embaixo você não era muito perigoso você passar de carro. A pé não tinha nem por onde andar, não tinha como você passar a pé ali. Com a demolição da perimetral e criando esse grande bulevar, hoje virou um parque linear gigantesco. Né? E hoje a gente tem uma imagem como essa, que possibilitou colocar VLT. Então, uma área da cidade que antes não era utilizada, e pelo contrário, é uma área de criminalidade, até por conta do espaço físico, hoje é um dos grandes atrativos e um dos grandes exemplos de mobilidade da cidade. O que acontece com isso? Atrai empresas. Os galpões que eram abandonados, hoje tem empresas de tecnologia atuando lá. Né? Então você vê a fachada do Cobra e tal, então as empresas começam a vir para essa área para atuar, porque é uma área de desenvolvimento novo. Ok, mas qual o primeiro passo para a gente conseguir isso, fazer isso nas cidades? O primeiro passo e prático é um negócio chamado, que a gente chama de moderação de tráfego. O que é moderação de tráfego? É você começar a reduzir o espaço. Você não vai deletar o espaço do carro na cidade, impossível. Mas você começa a diminuir o espaço dos carros e começa a dar mais espaço para as pessoas. Você começa a dizer para a cidade que, a partir de agora, nós nos preocupamos mais com as pessoas do que com os carros. Né? E aí você começa a fazer projetos como esse. Será que a gente precisa de esquinas desses tamanhos, com 50 metros para você atravessar? O carro não usa 50 metros, o carro usa ali no máximo 7 metros, se tiver 2 faixas. Então, será que a gente não pode reduzir esse espaço para o carro passar e dar mais conforto para o usuário? Isso daqui tem estudos que, além de incentivo à mobilidade, né, com outros modais, bicicleta, a pé e tudo mais, reduz a violência. Porque o que acontece? Na primeira foto, se você vê, o cara mal intencionado, que for fazer alguma coisa de assalto, essas coisas, a pessoa, o pedestre que está andando, ele não tem para onde ir, ele está ali restrito. Agora, quando você olha embaixo, ele tem a pessoa que vai abordar alguém, ele tem a sensação de exposição, ele está exposto, né? Ele não sabe o que está acontecendo ao redor dele. Então, assim, a gente tem estudos que, inclusive, violência diminui quando você começa a fazer essa restrição viária. Aqui um outro exemplo de Londres, que, na verdade, eles nem mudaram, eles mudaram apenas a cor e piso ali do cruzamento. Eles não mudaram espaços e nem as larguras das ruas,
mas já mudou até para as pessoas. Você começa a ver que as pessoas começam a transitar mais tranquilamente, antes elas ficavam confinadas nas calçadas. Aqui é um exemplo de que é para a gente refletir. Essa daqui é uma foto do Largo São Bento, em São Paulo, em 1920. Então, assim, era projetado naquela época, né, exatamente como a gente tem falado hoje para buscar projetar as cidades e transformar as cidades. Pensado nas pessoas, porque era muito, não era comum os carros ainda, né? O carro estava começando. Então, assim, essa daqui é uma provocação de entender, pô, será que a gente não, ao longo do tempo, às vezes, ao invés da gente evoluir com todo o conhecimento, tecnologia e tudo mais, a gente, em questão de infraestrutura de mobilidade urbana, será que a gente não regrediu? Então, assim, é fácil dizer que há 100 anos atrás, ali o Largo São Bento, ele estava muito mais bem resolvido de mobilidade do que 100 anos depois, se a gente olhar como está hoje. Ok, e aí como que você começa a incentivar? O que acontece quando as pessoas começam a trocar, né, de uma mobilidade para outra? Você começa a ganhar espaço na cidade. Então, assim, aqui é um modelo de quanto ocupa um carro e quanto ocupa uma pessoa, né? Um carro aqui, uma pessoa ocupa, quando ela está com um carro, de 20 a 50 metros quadrados na cidade. Quando ela está a pé, 0,8 metros quadrados. De bicicleta, 4,5 metros quadrados. Quando a gente vai, esse gráfico mostra bem, em uma faixa de 3,5 metros de largura numa cidade, durante 1 hora, quantas pessoas conseguem passar? Então, se for de carro, passa 2 pessoas. De ônibus, no mesmo espaço, passam 9.000 pessoas. Bicicleta, 14. Aí a gente chega no trem, que é restrito para grandes metrópoles, mas é um belo exemplo, passa 100.000 pessoas, né? 50 vezes mais no mesmo espaço. Aqui é uma foto, quando você tem um corredor de ônibus, então você tem ali 70 carros nessa foto, foi contado, né? Então você tem 70 carros, motos e tal, e 70 pessoas passando, e olha o espaço que você precisa para esse mesmo volume de pessoas quando você tem uma faixa de ônibus. É muito gritante a diferença. E aí a gente vai para o Brasil, numa pesquisa que foi realizada em 2020, e a gente fala, pô, mas será que as pessoas vão abandonar o carro? Por incrível que pareça, 42% da população é nível nacional, tá? No Brasil, a população brasileira utiliza ônibus, 19% bicicleta, 14% carro. E aí, só que aí, ok, você coloca 7 e 7 ali de carro por aplicativo e carona, você aumenta, você vai para 28% do carro, ele ganha da bicicleta. Mas a pessoa que utiliza sozinha o carro, ela perde hoje no Brasil para a bicicleta. Então, sim, o brasileiro ele é adepto, não é só um negócio de Amsterdã e Londres e Paris, não. O brasileiro é adepto ao ônibus, ele é adepto à bicicleta. A gente precisa o quê? A gente precisa estruturar e dar condição para ele utilizar isso, tá? E aí, então, depois, com esses dados na mão, eu tenho uma frase que ela fica mais em evidência, que é: o congestionamento é o principal indicador de um plano de mobilidade fracassado. Então, se com tudo isso na mão, a população adepta a usar bicicleta, a usar ônibus, a usar qualquer outro meio de transporte, a gente ainda tem congestionamento nas cidades, é porque o nosso plano de mobilidade ele é fracassado. Ok, só que a realidade nossa é a cidade projetada para carro. Então, como a gente faz a gestão disso? O Thiago já acabou de mostrar na palestra dele as tecnologias, né? O que é importante, que eu queria salientar, toda tecnologia e todo software, todo sistema, são ferramentas, né? São ferramentas de gestão. É muito igual quando a gente vivia ali na década de 90, os computadores, todo mundo começou a ter acesso ao computador pessoal, e a gente falava assim, todo mundo falava, o computador ele é burro. Ele falou, nossa, meu computador faz tudo isso. Não, mas ele é burro. Se você não alimentar ele de forma correta, ele é burro, ele não sabe o que fazer. Ele é uma ferramenta poderosa. Então, hoje, as tecnologias que a gente tem são ferramentas poderosas, mas se a gente não alimentar e planejar a cidade
corretamente para implementar isso, a gente não vai ter sucesso, né? Então, assim, é importante a gente atuar em 3 pilares, sempre quando a gente vai atuar com qualquer tipo de tecnologia de gestão de tráfego, que é a via, o usuário e o veículo. Então, a gente tem que conhecer e ter um diagnóstico preciso, tanto da via, que nada mais é do que a nossa cidade, do usuário, quem são as pessoas que utilizam, e o veículo, que tipo de veículo elas utilizam, né? E aí você começa um planejamento com outros fatores. Então você começa a gerar polos, começa a identificar os polos geradores de tráfego, né? Ah, eu tenho uma escola ali, eu tenho uma UPA ali, eu tenho um ginásio aqui de esportes. Então você começa a identificar para onde as pessoas da cidade, qual é o ponto de interesse que elas se deslocam e para onde elas vão. E quem gera tráfego e quem gera demanda de tráfego. A partir com esse diagnóstico, você começa a partir para as pessoas e como você começa a ter um diagnóstico de origem e destino. Então, assim, como que é a origem e para onde elas vão? Então, lá o ônibus escolar, ela sai do bairro e vai para a escola. Então, o destino é sempre a escola. A ambulância, na maioria do tempo, o destino é uma UPA, uma UBS, alguma coisa desse sentido. Então, você começa a planejar a cidade, eu falo muito assim, de como chegar. Então, uma UPA, você tem que sair rápido da UPA? Você tem que ter um corredor de saída da região da UPA? Não. Por quê? Você já está atendido. Agora, o que você tem que ter numa UPA, numa UBS, num polo gerador um polo de interesse de saúde? Você tem que ter corredores que levem rapidamente as pessoas até lá, né? Porque geralmente quando as pessoas procuram esses lugares, elas estão numa emergência. Então a prioridade sempre do planejamento de trânsito, planejamento de mobilidade, é fazer com que as pessoas cheguem rápido lá. Numa escola, todo mundo vai para a escola, ok, mas as pessoas chegam em horários, mesmo que minutos, espaçados, cada um sai de casa num horário. Então, a chegada até a escola, ela não é tão crítica como uma saída de escola, que bate sinal e sai todo mundo ao mesmo tempo. Então, a vazão de saída da escola tem que ser uma prioridade na mobilidade da cidade, quando estudada como um todo. Hierarquia viária. E a hierarquia viária, quando você começa a identificar esses pontos, você cria a hierarquia, né? Então, assim, o corredor de saúde é aqui, o corredor de escolar é lá, corredor de segurança é por aqui, eu tenho uma área perigosa ou sujeita a alagamentos, eu tenho que ter corredores livres, porque quando essa cidade tiver um alagamento, eu tenho que chegar rápido, e aí traz um pouquinho do conceito de cidade resiliente, né, que é como a capacidade da cidade reagir a algum evento adverso, e aí você começa a conseguir utilizar tecnologias igual o Thiago mostrou, que é o quê? Os carros conectados, né, com um sistema de gestão de tráfego, que é quando a ambulância está chegando, já fecha o farol para o outro cara, ele nem sabe o que está acontecendo. Fechou o farol, quando ele para, passa uma ambulância na frente dele. Mas por quê? O sistema de gestão ele já está todo integrado e ele está trabalhando de forma inteligente para fazer isso. Tá? Também temos questão de restrição viária, isso nos Estados Unidos é muito forte, é muito comum. Nos Estados Unidos, os grandes corredores e as grandes avenidas, quando você vai entrar, tem uma alça que simplesmente tem uma cancela igual a essa. Você para, como se fosse um pedágio. E em algum lugar ele até utiliza como pedágio mesmo. E você para, e você tem que esperar dar o semáforo verde. E lá a avenida está tocando. E aí, de repente, você fala, pô, não tem cruzamento, não tem nada. Aí, de repente, ele dá o sinal verde e você passa. O que é isso? É como se fosse um piscinão, né? A gente trazendo para a drenagem, ele segura a onda, que a gente segura a onda de enchente, ele segura a onda de trânsito. Então, quando começa a dar congestionamento ou está muita demanda naquela avenida, os sistemas com inteligência e tudo mais começam a fazer as leituras, e o que ele faz? Ele não deixa entrar mais carro no sistema. Então, ele cria ondas menores, que é óbvio que vai criar um trânsito, que nem na foto aqui para ilustrar tem um carro só, mas isso vai criar vários carros parados um atrás do outro. Mas ele cria um trânsito secundário, um rabo de fila secundário, para não travar o sistema principal, que é o de interesse, que é a avenida. Então, mantém a fluidez do sistema principal. E veículos autônomos, né? Hoje em dia é uma realidade para todo lugar, a gente já
No dia a dia a gente já se depara com isso, tem carros nas estradas com semi-autônomos hoje já, inclusive no Brasil. O grande gargalo nosso ainda é o 5G, igual o Thiago falou, mas muito em breve isso daí vai estar resolvido e a gente já vai estar convivendo com isso, né? Em alguns países isso daí já é em larga escala, né? Aqui eu tenho um videozinho de um porto nos Emirados Árabes, já uma projeção de como chegam os containers. Ó. São drones gigantes, eles vêm, colocam e vai buscar o outro. Né? Então, assim, tudo de forma autônoma, tudo de forma inteligente, conectada, e o processo vai seguindo. Aqui um exemplo que aqui é um drone normal, drone civil. A gente foi fazer um mapeamento, a gente faz muito levantamento com drone, então você sobe o drone e ele faz um levantamento, depois georreferenciado e tal, tudo mais e processo. E aí agora ele já faz isso de forma autônoma. E aí eu tirei essa foto para chamar a atenção, para a gente ver que nível nós já estamos de tecnologia acessível. Você fala, aquele negócio lá do Emirados Árabes é só lá, e isso daí é coisa do futuro. Não. Se a gente pegar um drone, então aqui na foto da esquerda, ele foi da onde a gente decolou ele, né? Aqui na foto da direita, ele decolando. Para vocês terem uma ideia, ele fez esse voo foi todo autônomo, ele decolou de forma autônoma também. Tem um programa que você monta, faz o plano de voo, liga e só fica ali, esperando. Foi programado para 27 minutos de voo, tá? Ele percorreu mais de 12 quilômetros. Então ele foi 3 quilômetros nessa rodovia para lá, para cá, girou, fez todo o levantamento. Depois quando deu 27 minutos, ele pousou. Então, 27 minutos depois, e depois de ter percorrido 10 quilômetros, indo e voltando, né, num raio aí de num raio de 3 quilômetros de onde a gente estava, tá? Onde ele pousou, sozinho. Então, assim, 50 centímetros, não deu mais que isso de diferença. É muito? É muito, ele deveria pousar no tapete. Mas eu tirei a foto para a gente ver no nível de tecnologia que nós já estamos hoje de forma civil. É um drone civil, você pode usar para tirar foto, ok, a gente adapta coisas neles para a gente conseguir trabalhar com ele. Mas você imagina o nível de precisão que está hoje para carros autônomos e equipamentos autônomos de uso profissional, efetivamente. Né? A que nível a gente vai chegar? Ok, eu dei também uma acelerada para a gente poder cumprir o tempo, e aí eu queria fazer uma provocação para vocês. O Thiago trouxe aí uma demanda da gente, né, fazer a provocação de montar um projeto para a cidade, propor projetos para a cidade. A ideia minha foi, quando ele me disse, eu comecei a dar uma estudada e comecei a dar uma olhada de coisas para propor. Então, a ideia, eu quero que vocês entendam que a ideia do que a gente vou mostrar aqui é mais no sentido de uma pessoa que não vivencia diariamente, né, a Santa Isabel. Então, o que eu fiz? Quando a gente olha, trazer coisas que eu falo para o Thiago, a ideia é trazer coisas de fora da caixa, né? Óbvio que tudo tem o seu motivo, vocês têm a vivência e então mais a proximidade para saber como que são as coisas e tudo mais, mas a ideia é trazer uma provocação de mostrar como a gente pode trabalhar fora da caixa. Bom, eu peguei, fazendo um exercício, a gente pegou aqui uma foto, né, aqui do centro da cidade, e aí, na conversa com o Thiago, a gente sempre chamou muita atenção a questão do terminal rodoviário e urbano ali. Então, o que a gente fez? Como o assunto é mobilidade, é óbvio, a gente vai atacando já, o terminal rodoviário e urbano é o ponto central do nosso estudo, certo? E aí a gente começa a criar bom, então o que a gente poderia fazer aqui, olhando esse macro a nível de estudo? Bom, um exercício que a gente fez bom, e se a gente cria dois grandes binários de mobilidade? Então, aqui, o azul seria uma via, uma mão única, essa rua, a gente sairia lá do terminal rodoviário, com essa mão única descendo até aqui embaixo,
virando, o verde é uma mão única voltando para o terminal rodoviário, e o vermelho é uma conexão ali na frente do terminal rodoviário que a gente faria a gentrificação dele, que seria aquela restrição viária. Nós tiraríamos os carros dali e ali tornaria um grande calçadão. Tá? Qual que é a ideia disso? Com esse círculo azul, você hoje tem sendo duas faixas, quando você transforma para uma faixa, você ganha a questão do binário, de mobilidade e de vazão, você ganha largura de pista, você ganha espaço para colocar ciclovia, você ganha espaço para colocar efetivamente corredores de ônibus, você ganha espaço para colocar faixas de segurança, de prioridade de segurança, que é o que é uma faixa de prioridade de segurança? É uma faixa que durante tráfego intenso, se você tem a sirene, é por aquela faixa que a pessoa vai passar. Os carros têm que obrigatoriamente sair daquela faixa e deixar livre para a polícia, para a ambulância, para bombeiro, para o que for necessário. Então você ganha espaço e você começa a fazer uma circulação de trânsito na cidade. E aí, quando a gente dá um zoom aqui na área, né, a gente vê aqui que tem a UPA, a gente vê o ponto final, a gente tem ali o ginásio esportivo e tudo mais. E aqui seria a chegada, né, do binário e ali um grande centro de mobilidade. Então, a gente destaca aqui e aí não é provocação, é por uma proposta de estudo. Isso daqui é óbvio que é uma proposta de estudo hipotética para a gente exercitar, sair da caixa, um projeto implementado nesse terminal que integrasse vários modais rodoviários e essa rua aqui na frente do ginásio, ela não ter mais acesso a carro, ela já é hoje, né, de calçamento e tudo mais, ela ser um grande bulevar para as pessoas transitarem. Isso tem acontecido muito nas cidades, a gente tem feito com larga escala. É um recado psicológico para a população, no sentido assim, passamos a dar importância para as pessoas, mais do que importância para os carros. O que acontece nisso? Quando você tem evento no ginásio, as pessoas transitam ali, isso acaba virando uma grande praça de convivência, as pessoas saem. Os grandes eventos hoje, se você perceber, quando tem jogo, estádio de futebol, a primeira coisa que se faz é o quê? Fecha o acesso de carro e as pessoas só entram a pé. Copa do Mundo, as pessoas, né, quando tinha no Brasil, as pessoas andavam 4, 5 quilômetros para chegar no estádio. Então, essa é uma técnica também de mobilidade com que você faz a restrição viária. E aqui eu criei um slide para a gente pensar um pouquinho no que a gente colocaria nessa área aqui, né? Que a gente já tem um terminal rodoviário, já tem pontos de interesses importantes, tem a UPA ali atrás. Então, como que a gente faria a conexão disso, trazendo óbvio, para a área de mobilidade? Então, ideias aí de colocar num ponto desse. Bicicleta compartilhada, carros compartilhados, você pode ter vagas que já deixa os carros lá, locação de carro. Aqui hoje no nosso escritório, no subsolo, a gente tem uma empresa que eles deixam os carros lá, você baixa o aplicativo e aí você fala assim, puta, preciso de um carro. Aí você clica lá, ele te fala quais os carros estão disponíveis, você clica no carro, você fala por quanto tempo você vai querer usar o carro, e aí, ok, ele valida como se fosse um Uber, e aí ele fala, aproximar o celular da maçaneta lá do carro. Tem algum sistema de Bluetooth lá dentro. Quando você coloca o celular, o carro destrava, você abre, a chave está no porta-luva, você vai e anda com o carro. Você vai lá, terminou de usar, você devolve, desliga, você fecha a porta do carro, clica no aplicativo, travar carro, prum, ele trava o carro. Ele tem um sistema de segurança, a gente fala, mas se o cara bater e tal, aí ele pede algumas fotos aleatórias quando você trava o carro, ele fala, tira a foto da frente, aí você vai lá e tira a foto da frente. Cada hora ele pede foto de uma coisa, para você não saber o que vai ser. E aí ele já garante se bateu ou não. Quando você vai pegar o carro, ele tem um lugar que você fala se o carro está com algum problema. Tipo, o carro está amassado aqui. Aí você tira uma foto e manda, e aí ele vai tomar as providências deles. Mas isso compartilhamento de carro já é uma realidade usada em larga escala. Scooter share, mesma coisa, que é aqueles patinetes, bicicletas compartilhamento de viagens sob demanda, Uber, entrega de pacotes, isso daqui está virando muito, muito forte também.
quando você tem áreas difíceis de acesso, ou Estados Unidos já acontece muito, aqui em alguns polos já acontecem muito também cidade, condomínios, em vez de o Mercado Livre, por exemplo, ele cria um ponto num bairro de entrega de pequenos pacotes. Então, você compra alguma coisa no Mercado Livre, você tem a opção de que ele te entregue na sua casa. Se for entregar na sua casa, vai chegar amanhã à tarde. Se for entregar no ponto de entrega dele, hoje à tarde está lá, disponível para você. E aí ele clica, ele te dá um QR Code, você chega em armários já pré-determinado. Quando você põe o QR Code, o armário destrava, você pega o seu pacote, fecha e vai embora. Né? Então, assim, em polos de mobilidade, isso vai virar muito forte, porque as pessoas vão passar por ali. Né? Eu fui trabalhar, estou voltando do trabalho, eu vou passar para pegar o ônibus, vou passar para pegar meu carro, vou passar para pegar alguma coisa, eu já pego o pacote que eu comprei e já levo ele para casa. Né? Serviços de varejo móvel, então, aqueles food trucks, feirinha, que já tem carros, umas vans que param para fazer feira e tudo mais, microtrânsito, que são carros, centro de controles móveis, então você não precisa mais ter um centro de controle gigantesco de gestão de tráfego, você tem uma van que você leva a van até onde o local está mais crítico, e ali dentro da van é um centro de inteligência que você consegue, além de fazer a gestão física do tráfego, você faz a gestão toda inteligente semafórica da cidade inteira. É muito importante até, inclusive, para respostas de eventos isso. Estacionamento inteligente, que é aquilo que o Thiago falou, você já vê, consegue ver se tem vaga ou não, você consegue reservar, às vezes, até a vaga ou não, porque o que importa não é a vaga física, se tem carro, é a vaga virtual, se aquela vaga está ocupada ou não, isso quer dizer se você pode estacionar nela ou não. Carregamento de carro, de patinete sem fio, veículos elétricos de bairro são a mesma coisa, compartilhamento, então as pessoas com os veículos elétricos sem grande autonomia, elas começam a transitar em pequenos pontos e trocar os modais. Montáveis, que é patinete, bicicleta, e veículos autônomos. Então, essa é uma ideia para a gente conseguir de implementação nessa área, né? Nossa, isso é hipotético? Não, tudo isso já é real, tudo isso já existe, tudo isso já existe em diversas cidades, não só nas capitais. Óbvio que não é em todo lugar que existe isso ao mesmo junto, mas isso daí já está amplamente implementado. Ok, e como que a gente, o que a gente tem que pensar como premissa para conseguir implantar algum desses pontos naquela área? Primeiro, a gente planejar a cidade e a mobilidade junto. Então, vejam que o tempo inteiro eu sempre falo do espaço físico. Né? Então, quando eu mostrei, um projeto de mobilidade, eu não peguei uma rua, eu não peguei, Abner, pô, mas você pegou o terminal de ônibus, mas a gente está propondo como espaço físico, é justamente para mostrar para vocês que não existe um projeto, um plano de mobilidade dissociado do espaço público. E não, quando a gente fala espaço público, não são as ruas, são os espaços de geradores de interesse, geradores de tráfego. Então, é planejar junto, focar em mover pessoas e não carros. Isso é muito importante, que é legal a gente mudar de mentalidade. Encorajar o uso eficiente do solo e da infraestrutura. Existe um fator que a gente fala na palestra de cidades resilientes, que toda vez que você implementa, existem 4 fases. A pré-avaliação, as pessoas começam a olhar e falar, nossa, o que aconteceu aqui? Você imagina você pegar e criar um calçadão numa avenida principal da cidade, que não pode mais passar carro. As pessoas, nossa, o que aconteceu? E elas ficam só olhando. A segunda é a análise efetiva, de tipo, nossa, olha, tem gente indo de bicicleta, tem gente indo a pé, tem gente chegando no médico mais rápido de ônibus e a pé do que de carro, né? E aí a pessoa começa a falar, será que vale a pena isso daí? A terceira é a adesão, é a aderência. No terceiro ponto, ela se planeja mesmo e fala, eu vou testar, e vai. E depois é a manutenção, que é o que? Você começar a retroalimentar para que a experiência dessa pessoa pare de... Porque quando para de ser novidade, a pessoa começa a criticar de novo. Então, assim, você começa a alimentar isso e criar pequenas novidades que alterem a percepção dela e mantenha o interesse de manter aquele modal de transportes. Então, é isso que é o item 4 de engajar.
Projetar com acesso para todos, né? A acessibilidade hoje é obrigatório, então tem que pensar sempre. Evoluir rumo à emissão zero, isso daí é importante a nível questão ambiental. Cobrar tarifas justas, as pessoas não se importam de pagar tarifas desde que seja justa e preste bons serviços, né? Gerar benefícios públicos com os dados, então a gente consegue liberar dados disso, e aí as pessoas começam a ter acesso a esses dados e conseguem a ter gestão desse processo, e aí entra a questão de autonomia, carros autônomos, integrar todo o transporte, questão de conectividade, pagamentos, e você poder sair de um e entrar no outro. E, por último, ali, promover a operação compartilhada de veículos autônomos, que é o grande final objetivo de um nosso futuro bem próximo. Abner, é possível isso? Então, eu coloquei essa ideia voltando aqui na área, né, na região ali central, e aí eu queria deixar como no final aqui uma foto para vocês, de uma área que a gente fez o projeto, inclusive. Quando a gente propôs, parecia surreal para a prefeitura, depois ela topou a ideia e hoje é um grande sucesso, que isso daqui é em Bragança, é a Praça da Poesia, onde a gente conseguiu integrar todos esses pontos no mesmo local de interesse, e aí aqui especificamente era uma garagem de ônibus, e tinha um ponto final de todos os ônibus. Então, assim, era um trânsito, a calçada apertada, não cabiam as pessoas nas calçadas, para você ter uma ideia. Então, nós propomos, vamos desapropriar essa garagem de ônibus, leva para um lugar menos nobre da cidade, mais afastado, não precisa ser no centro da cidade, a garagem de ônibus, e a gente cria um terminal menor, não um terminal principal, mas um ponto confortável, estilo mesmo, com estilo de terminal de ônibus, onde as pessoas desçam do ônibus numa grande praça e transitem ali. Então, ali você tem ônibus, você tem um bolsão de estacionamento, todas as ciclovias partem e finalizam, é o ponto principal de todas as ciclovias da cidade, é nessa praça. Você tem ponto de carregamento para patinete, para bicicleta e para carro elétrico. Você tem conexão, ponto de pick-up que fala, né, o pessoal para Uber, exclusivo para Uber. Você tem ponto para táxi. Você tem tudo que a gente pensar de mobilidade está dentro dessa praça, além de ser chamada, além de metade dela ainda ser destinado à cultura efetivamente, que a gente quis ter esse trabalho de metade da área ser destinada à cultura e turismo. Então, assim, é uma praça da poesia, né? E que hoje é um dos principais cartões postais da cidade, né? E a gente colocou esse totem, Cidade Poesia. Então, assim, carnaval agora, acabaram de lançar já que vai ser carnaval na praça. O aniversário da cidade é feito show aqui nessa praça. Então, todos os eventos principais, a cidade começou a respirar a praça. E a gente colocou simbolicamente um coração grande aqui, ó. Esse coração ele tem 2,5 metros de altura, então as pessoas conseguem tirar foto dentro do coração, né? As pessoas vão lá, ficam embaixo do coração, tira foto e tudo mais, e com a praça para trás, você tira de lá para cá. Simbolicamente de dizer que este local passou a ser o coração da cidade, né? A cidade toda começa a ter um pertencimento por esse local, e o grande foco dele, na verdade, é porque ele é bem resolvido de mobilidade. Ele a conexão de mobilidade da cidade inteira foi toda para lá. E aí a cereja do bolo que a gente fez aqui foi propor o seguinte: as pessoas que estacionarem, a gente tem dentro do complexo de ônibus ali, do terminal, a gente tem um ponto exclusivo para micro-ônibus. E como que é feito isso? Quando você estaciona no bolsão, você pega o ticket ali da Zona Azul e tal, com esse ticket, ou com bicicleta, ou você acessou lá, você tem direito a entrar no micro-ônibus de forma gratuita, que ele fica girando a cidade. Durante o dia, ele gira o centro, então, rua de banco, mercado, todo o centro, comércio, que é onde era o grande problema de estacionamento, né, de acesso, espaço, você não tem onde estacionar.
você não tem onde estacionar, você não tem como acessar, cria tráfego. Você tira os carros de lá, eles estacionam no Bolsão, pega o micro-ônibus de graça e vai até o banco. À noite, inverte, ele faz o roteiro gastronômico e cultural. Então, os micro-ônibus vão para os restaurantes, certo? E rodam gratuitamente. Então, você vai jantar, em vez de você estacionar em frente ao restaurante, você vai estacionar aqui, pega o micro-ônibus e o micro-ônibus te leva e ele fica girando. Você terminou de jantar, vai passar o micro-ônibus, você volta para lá para pegar o seu carro e ir embora para sua casa. E dentro dessa praça tem uma base da Guarda Civil, né? Da Guarda Metropolitana. Então, assim, questão de segurança, é muito mais seguro você estacionar aqui do que ir buscar estacionar no meio da cidade, tá? Tiagão, eu acho que é isso. Eu passei um pouquinho do horário que você me deu, mas está dentro da margem de erro. E fico aí à disposição para perguntas, sugestões, enfim, estamos para ouvir um pouquinho. Pessoal, acho que foi bacana. Acho que deu para abrir um pouco a cabeça, né, nossa, né, e ver que a mobilidade nos restringe a você. Acho que uma coisa que mais marcou aqui, né, é controlar o carro, né? Vamos controlar o carro. Dessa maneira que a gente resolve as questões mobilidade. Tem inúmeras aqui, como você acabou de apresentar. Né? E acho que agora o desafio nosso aqui é realmente verificar se essa aplicação do projeto a gente pode implementar aqui no Cita dela. Né? Acho que foi plantada a primeira sementinha. Né? Acho que. Então, vamos ver agora para o vocês querem tomar aqui? O Abner, está ouvindo aqui o colega? Estou ouvindo bem baixinho. Se você conseguir repetir a pergunta dele, aí dá para ouvir melhor. Agora você está ouvindo. Agora eu estou ouvindo, perfeito. Essa apresentação foi bem interessante, os dados, bem atuais. Eu não tenho nada uma pergunta, mas mais uma colocação sobre uma parte interessante, que é esse reaproveitamento espacial. A questão do tamanho do espaço do carro que eu consigo aproveitar, e se o poder público ele aproveita esse espaço para criar uma alternativa de mobilidade para a pessoa, né? Foi calçadas ampliadas, paisagismo, de árvores, para trazer um pouco daquela visão de urbanização pesada de prédios e tal. Isso foi bem interessante, porque a gente vê pessoas de São Paulo, principalmente de Santa América, uma via que a largura precisa para fazer. E aí a gente não aproveita para ampliar essa calçada e criar uma calçada que a gente não tem. Criar uma alternativa que acaba sendo de segurança também, que a pessoa está perto da rua. Favorecer o pedestre e a questão da sinalização também. Porque aquela teve uma imagem que se coloca bem, uma curvatura bem larga. Não tem uma faixa, por exemplo, de um ponto travesseiro de um lado para o outro. E quando você encurta a faixa, cria o ponto travesseiro, você resolve o problema do trânsito e favorece o pedestre na questão da urbanização. Então, nós falamos uma colocação de quão importante é olhar o espaço já feito e ter uma visão de reeducação, reaproveitamento do espaço. Acho que essa colocação feita, quando a gente tem já uma zona urbana consolidada, muita construção e tal, e a gente responde para onde eu vou aqui, está mais perto. É só olhar para a reeducação do espaço. Pode ser melhor aproveitado. É isso aí, é isso aí. O interessante, a ideia de hoje mesmo é provocar nesse sentido. A gente não precisa de grandes investimentos, a gente não precisa fazer grandes obras, a gente não precisa criar novas avenidas, a gente não precisa fazer nada.
a gente tem que olhar para a nossa cidade, identificar aquele comecinho da palestra. Isso que é um conceito de inteligência, isso que é o conceito de cidade inteligente. Uma cidade inteligente não é uma cidade conectada, não é uma cidade com Wi-Fi, não é uma cidade com, nossa, câmera para todo lado. Uma cidade inteligente é uma cidade pensada de forma inteligente, né? E eu falo assim, o que é, então, no final, o que é uma cidade inteligente? Não, a pergunta é o contrário que eu quero deixar para vocês refletirem hoje. O que é inteligente para a sua cidade, né? Então, assim, é isso que a gente tem que entender. Não o que é a cidade inteligente? Não, é o que é inteligente para a minha cidade. E poucas coisas. Às vezes você mudar a mão daquela via, reduzir espaço, que nem você falou, já tem uma via. Às vezes eu tenho um espaço muito largo que só passa, não vai passar 3, 4 carros, vai passar 3 carros, só vai passar 1 ou 2 carros. Então restringe e começa a utilizar. Você cria espaço, inclusive, para jardins de drenagem, que é aqueles jardins que a gente tem permeabilidade. Você faz estacas de brita e você faz o quê? Coleta a água. Em vez de você tubular essa água para um canal, você faz a água infiltrar naquele jardim de drenagem. Você consegue como? Se você tiver espaço, diminuir um pouquinho o espaço do carro para aumentar o espaço para a cidade e para as pessoas. Bacana, só um detalhe, o Oswaldinho, que comentou agora com a gente, ele criou um projeto na cidade, e ele criou um projeto de moinho inteligente. Então, acho que está terminando, né? Foi uma petição. Mas bacana, são realmente na cidade. Só complementar, o Thiago, é um projeto de parceria privada para realização e construção de espaços públicos e permite ao empresário, a uma pessoa física que quer compartilhar uma parceria nas massas, remodelar esses. E pode já ter a ver muito com a nossa fala aqui, reaproveitamento dos espaços, a sustentabilidade do espaço para trazer o verde, trazer o plantio, trazer essa natureza, isso. Então, possibilita isso. A gente já teve algumas praças da cidade que foram informadas com base nessa estratégia. E a gente vai ter a Praça da Bandeira também, mais duas praças. E aí entra o monte, notícias, entra campos de futebol, quadras, enfim. A possibilidade de você tornar espaços já consolidados do político da cidade, espaços reconstruídos e remodelados no pensamento, a organização e inteligência, que é o que a gente está falando aqui. Eu acho que esses projetos eles têm que se espalhar, se multiplicar para outras cidades também. Bacana, muito bacana. Avenida, bom dia. Bom dia. A participação saudável, que vai de acordo ao município do Ceia. Nós desejamos uma cidade pequena, tem o título de paraíso da Grande São Paulo, olha só, vivemos no paraíso, cidade desse título, né? Paraíso da Grande São Paulo. Eu sou natural daqui, mas tenho muita honra, sou muito honrado de ser já cidadão israelense. E aí, a reflexão que pertinentemente o curso nos traz, e nós temos uns gargalos que eu quero deixar para as atividades futuras, para os que estão participando. Nós já percebemos, vou utilizar o termo
nos dias de semana, horário de entrada na escola. Loucura total. Às tardes, nos períodos da tarde, no meio-dia, saída da escola. Então é van, é ônibus, tudo. É uma cidade pequena. É uma cidade que cresceu naturalmente com outras cidades. E não dá para planejar a questão do desenvolvimento, né? Assim, você foi projetada para tal. E aí fica a sugestão de participantes do curso eventualmente pensar nisso, que são os horários de pico de escola, entrada de manhã, saída no meio, entrada no meio, saída da tarde. E nós temos um probleminha, talvez até o professor, não há nada que se fale aqui, que o cara de repente, nós não temos nas vias. Nós temos uma via marginal aqui, ela não tem estrada para o ponto de ônibus. Ou seja, o ônibus para e trava. Uma vez múltipla, e não tem um recurso, ponto de ônibus, e aí, enfim, são pontos que eu coloco aqui. O tráfego na cidade, esses horários aqui, não é diferente de outras cidades, mas e aí, para o pessoal que está participando as soluções viáveis aí para os profissionais. Isso aí, obrigado. E você vê assim que, por exemplo, esse lance do ponto, soluções pequenas, que é a inclusão de uma baia de ônibus, você resolve um grande problema de mobilidade, é um investimento muito curto. Você pega escola, a gente tem um estudo, quando a gente fez um estudo bacana aqui numa escola, até a escola do meu filho, ela trava durante de manhã e no fim do dia, trava o bairro inteiro. E aí a gente chamou a prefeitura, aí você fala, pô, eu lá não aguento, né? Eu paro o carro, fico louco, quero morrer lá, né? Fala, não, chamei o diretor, vamos chamar a prefeitura, vamos, encher o saco, a gente chamou a prefeitura e fez um teste. O que foi feito na escola? Cada ano ele tem horário de entrada, todo mundo lá, por exemplo, no dele é 7h50, bate sinal e todo mundo entra para a sala de aula. Mas os alunos têm que chegar de forma escalonada. Então, assim, da idade dos mais velhos para os mais novos. Então, a cada 5 minutos. Então, por exemplo, meu filho, ele tem que entrar na escola até às 7h30, por mais que o sinal dele vai entrar às 7h50. Ele tem que entrar até às 7h30. Se ele não entrar até às 7h30, eles ficam esperando numa outra salinha, você tem que acessar ele por outro lugar. Então, assim, para o pai é horrível. Então, a gente corre e vai levar ele até às 7h30. Cada carro tem uma identificação que permite a entrada ali. Então, assim, 7h30, passou das 7h30, meu carro não entra mais. Tem operação de trânsito, o carro não entra mais. Eu tenho que estacionar e levar ele a pé. Eu estaciono ele em algum canto e vamos a pé chegar até a escola. Para eu querer entrar ali na rua da escola, tem que cumprir aquele horário. Das 7h30 às 7h35 é a outra série. Das 7h35 tal, escalonado de 5 minutos, a entrada do carro na via. Você entendeu? Ok, isso daí reduziu o absurdo. Cria um volume de tráfego na volta, cria, mas o negócio dá fluidez. Né? Aí as crianças entram para a escola, ficam no pátio, bate sinal, vai para dentro da sala de aula. A saída da escola é da mesma forma, escalonada de 5 em 5 minutos pelos adesivos. Quem pode acessar a via, a rua, para deixar a criança na porta e pegar a criança na porta da escola. Então, os pais já sabem, não adianta eu chegar muito depois, não adianta eu chegar muito antes, porque eu só posso entrar na rua àquela hora. Então, você fica no bairro girando. E o que a prefeitura fez? Ela ajuda a fazer essa operação, porque senão ninguém respeita. Então, quando você coloca o agente lá, né, público, todo mundo respeita. E todo o tráfego em volta do bairro, ele é alterado no momento de entrada e saída da escola. Então, assim, quem está de passagem e que não vai para a escola, ele nem passa lá.
porque é avisado sinal, área escolar, operação, escola, eles deram nome para operação, operação de tal hora até tal hora, então a cidade já começa a saber, puta, tá tendo operação de tráfego lá porque tem a entrada da escola. Então, já tem as rotas alternativas. Ó, você vem aqui, a pessoa anda mais, mas ela vai andar, porque se ela entrar, ela vai ficar parada no trânsito da escola. Então, é melhor ela já sair lá atrás, dar a volta, mesmo que isso ganhe 4, 5 quilômetros a mais no trajeto dela, ela está de carro, mas ela vai ganhar tempo e não vai ficar parada no trânsito. E aí a gente fez um mapeamento, como a escola é privada e a escola comprou a ideia, fica mais fácil de você fazer esse tipo de coisa, mas a prefeitura viu que era um grande negócio. Então, eles já estão estudando e fazer essa implementação nas escolas municipais. Então, assim, quem vai de carro tem horário específico segmentado por adesivo e por idade para poder entrar naquela rua, senão você não entra na rua, é bloqueado e ponto. E aí a cidade, o poder público, ele tem ele pode fazer isso. Então, quando junta, né, você pega a Secretaria de Educação, junta com a Secretaria de Mobilidade, todo mundo começa a trabalhar, o negócio flui. Volto a dizer, a mobilidade não é um problema só de pensar em carros. Você só faz mobilidade quando você vai pensar nas pessoas. E aí a última secretaria, ou última pessoa que é consultada nesse caso, é quem cuida efetivamente do trânsito, porque o problema é resolvido nas outras esferas. O Wagner, tem o Fala, querido. Fernando aqui no Departamento de Trânsito, ele acabou de confirmar aqui que é o último a ser consultado mesmo. Isso aí. Wagner, eu vou agradecer. Pessoal, agora precisamos continuar, já estamos finalizando aqui. Obrigado. Obrigado, viu, Wagner? Valeu mesmo pela contribuição. Valeu, obrigado. Bom dia para vocês aí. Um prazer. Beleza. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Bom sábado, bom curso para vocês.